Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, aula de geografia. Vamos que vamos, tá acabando a semana. As aulas passadas nós vimos sobre as paisagens urbanas, rurais, litorâneas. Nós corrigimos todas as lições, fizemos correção coletiva. Eu corrigi os livros, vocês se lembram? Arrumamos tudo direitinho. Agora vamos para o capítulo 2, tá bom? A Pro fez um resumo para vocês que vai por e-mail. São folhinhas que eles estão complementando o livro. Não precisa ficar preocupado quem não tiver impressora, que depois a gente dá um jeitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. A transformação das paisagens. Por que as paisagens foram transformadas? Então tem a paisagem não modificada, que é a natural, e tem a modificada ou humanizada. A natural, que ela não foi mexida pelo homem, não teve interferência, ela é uma paisagem que ela é antrópica, ela não teve interferência humana. Por exemplo, deserto, lago, floresta, olha que linda essa cachoeira. A humanizada, ela teve interferência da pessoa, ela sofreu interferência, alteração humana. E ela também pode ter sofrido pela própria natureza, por exemplo, vento, a erosão, por exemplo, também chuvas muito fortes vão machucando a paisagem. E essa aqui é uma cidade, lembrando-se que nós vivemos numa metrópole, onde nós temos cidades. A cidade é grande, temos muito trânsito, temos muitas pessoas, então diferente da cidade rural, diferente da litorânea. Lembrando que a litorânea é na praia, combinado? Aqui no livro vocês vão ver basicamente a mesma coisa que a Pro colocou, e aqui também os aspectos dessa modificação pelo trabalho, pela tecnologia, cultura e política. Nesta parte, nós vamos falar sobre a agricultura e a importância da agricultura para nós, como seres vivos. Porque a agricultura, ela é uma arte de cultivar e produzir produtos para nós, seres humanos. Nessa folhinha do resumo, a Pro colocou o que ela é, a história dela. Aqui são fotos mostrando lavouras. Lembra que a gente estava conversando sobre as plantações? Aí está uma. Tá bom? Essa é a página do livro, a página 27, onde também fala. E as cidades históricas, lembrem-se que tem os lugares que não podem ser mexidos, mais tombados, patrimônio histórico, tá bom? Aqui fala-se também sobre a política em alguns lugares que foram transformados para o bem da humanidade. Por exemplo, uma hidrelétrica. Ela foi construída para o bem da humanidade. Então, houve transformação na paisagem. Página 28. Vocês vão ler, lembrando que, por favor, grifem as partes importantes, façam resumo, porque vocês são muito bons nisso. Atividades, página 29, página 30. E aqui, por favor, ignorem esses detalhes que a Pro estava escrevendo no livro, por gentileza. Então, aqui, ó, conhecendo o relevo da Terra. Relevo é a mesma coisa que acidente geográfico. Então, aqui estão os naturais, os artificiais. Os naturais, por exemplo, vulcões, os terremotos causaram, houve interferência. E os artificiais foram construídos pelos homens. Os tipos de relevo, nós temos planícies, planalto, montanha, depressões. Essas depressões, elas têm a formação por agentes internos e externos. Então, por exemplo, um agente externo, vento. Um agente que é interno, o terreno. Aí explica sobre planície, montanhas. E o Brasil, ele tem um relevo bem antigo. Por isso que as montanhas são baixas e redondas. Aqui são os exemplos para você verem, ó, planalto, depressão, a cordilheira, a montanha, uma planície, um vale. Eu achei interessante essa daqui, que são as camadas da Terra, para vocês verem. Achei bem interessante, tá bom? Na página 31 e 32, fala sobre os exemplos de relevo. 33, continua. 34, atividade.
que não é nada. 35, atividade. 36, atividade. 37. Falamos sobre o clima. O clima brasileiro, ele é muito diverso. Por exemplo, estamos vivendo hoje num clima que é assim, de manhã tá friozinho, à tarde é um calor, à noite esfria de novo. Então, por que que acontece isso? Qual é a diferença do tempo? Qual a diferença do clima? Aqui está o estado, o país do Brasil. Desculpa, gente, país. O nosso estado tá mais ou menos por aqui. Então, olha aqui, as interferências que eles pegam, o vento, porque tá perto do mar, tudo isso influi, tá bom? O que que é o tempo? Quais são os instrumentos que medem esse tempo? Agora, aqui na página 37, fala sobre clima e tempo, qual que é a diferença, o porquê, o tempo atmosférico, o que que é, as palavras que caracterizam esse tempo, por exemplo, calor, frio, chuva, tá bom? Olha aqui o Brasil, o tempo atmosférico, e aqui são os instrumentos que usamos para medir o tempo, tá bom? Aqui nós não vamos fazer, a gente deixa para semana que vem. Então, uma boa quarta-feira, Deus que abençoe vocês e até!